Quando você envia seu Media Kit para as empresas, é ignorado? Eles não te respondem? Você tem dificuldade para fazer prospecção de clientes? Tem dificuldade para vender palestras no mundo corporativo? Quer saber como mudar esse jogo? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar um segredo que vai mudar a sua forma de vender suas palestras. Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes, especialista em marketing, fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Uma das coisas que são mais óbvias para mim aqui como contratante de palestras, mas não é tão óbvio para os palestrantes, é a ideia de que em alguns momentos os gerentes de RH estão mais dispostos a contratar um palestrante do que em outros momentos. Olha, e eu entendo o palestrante que cria uma lista de e-mail e começa a enviar e-mails periodicamente para essa galera, porque esse é um modo de informar sobre você, sobre quem você é, sobre o que você fala para a maior quantidade de pessoas possível. Mas só tem um problema. Dependendo do momento, dos meses em que você entrar em contato com aquele possível cliente, cara, você vai ser ignorado. E caso você seja um palestrante que está toda hora entrando em contato com ele, nos meses errados, cara, você vai ser marcado por esse possível cliente como spam. E você vai diminuir as suas chances de aparecer na caixa de e-mail dele quando ele finalmente estiver procurando por um palestrante. Faz sentido isso para você? Se sim, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo pra mim, beleza? Porque eu sei que você é igualzinho a mim, você vai esquecer depois de deixar a curtida. Então aproveita aí e curte esse vídeo. Olha só que interessante. Como eu disse, existem alguns meses em que os clientes estão mais propensos a contratar uma palestra do que em outros meses. Em outras palavras, alguns meses esses clientes, esses gerentes de RH estão mais quentes do que em outros. E adivinha? Eu criei uma escala para classificar a temperatura do cliente de RH. Olha só que interessante, existem 4 estágios de interesse do cliente. Estágio da inércia, estágio do insight, estágio do nick e estágio do fã. Cara, esses estágios, eles não são sequenciais, tá? Eles são temperaturas em que o cliente se encontra mais propenso ou não para fechar uma palestra. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre cada um desses estágios. Inclusive, eu sugiro que você pegue o papel e a caneta para anotar eles, tá bom? Vamos lá. Estágio do insight. Os gerentes de RH que estão no estágio do eles não estão interessados em contratar palestrantes. E eles não estão interessados simplesmente porque existem alguns meses em que as empresas estão mais propensas a contratar palestras e alguns meses em que elas não estão interessadas em contratar palestrantes, elas têm outras prioridades. Durante esses meses de inércia, não adianta você tentar vender a sua palestra para elas, porque provavelmente você vai ser ignorado. Se você tentar vender durante os meses de inércia, você vira uma propaganda interruptiva, você vira um palestrante chato, você será jogado no spam, inevitavelmente. Nos meses da inércia, o ideal é que você crie relacionamento com o cliente. Quando você gera conteúdo durante todo esse estágio, você tende a ser lembrado, já que você gerou valor durante os meses de inércia, ao invés de ser propaganda interruptiva, palestrante chato. A temperatura do cliente que está no estágio da inércia é fria. Segundo estágio, estágio do insight. Os gerentes de RH que estão nesse estágio, eles já estão começando a cogitar a possibilidade de contratar um palestrante, porque uma das coisas que estão entrando no radar dele, nas prioridades dele, é o próximo evento que vai acontecer na empresa dele. Como você deve imaginar, gerar conteúdo durante esses 7 meses de inércia é importantíssimo. Porque quando o cliente entra nos 5 meses em que ele está inclinado a contratar um palestrante, esse cara do insight ele vai ter mais chances de te cotar. Simplesmente porque você gerou relacionamento com ele. Tá vendo a importância de gerar valor? A temperatura do cliente que está no estágio do insight é morna. Terceiro estágio, o estágio do nick. Nesse estágio, o gerente de RH ele não está mais cogitando contratar um palestrante, ele já tem certeza que vai contratar o palestrante. No estágio do nick, os palestrantes que surgem primeiro na cabeça dos contratantes, dos clientes, são aqueles palestrantes que estão melhores classificados no método nick.
E se você não sabe o que é isso, o que é o método NIC, ele é um método que eu criei para classificar todos os palestrantes do Brasil de acordo com o nível de interesse que eles despertam nos clientes, no gerente de RH. Ó, eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para você fazer o download gratuito do e-book que eu escrevi apresentando todos os detalhes sobre o método NIC, tá bom? Vamos lá, continuando, esses estágios de interesse do cliente não são estágios lineares, como eu já disse. Ou seja, pode acontecer do cara pular do estágio da inércia direto para o estágio do NIC. E nesse caso, de novo, os palestrantes que criaram um relacionamento durante os últimos 7 meses de inércia acabam sendo lembrados pelos clientes. A temperatura do cara que está no estágio do NIC é quente. E o último estágio é o estágio do fã. E para você saber, para mim, é muito difícil indicar um palestrante para um cliente que está no estágio do fã. Esse cliente ele está disposto a pagar o quanto for, esperar o tempo que for para contratar esse palestrante que é um ídolo para ele. Eles são fãs dos palestrantes que eles pedem. Geralmente eles procuram palestrantes que estão lá no nível do legado. Ó, um exemplo, para você ter ideia, na Motivação Palestras eu tenho um cliente que esperou 2 anos para ter uma oportunidade de contratar o Zico, que estava treinando um time lá na China. E olha, a palestra do Zico custa em torno de R$50 mil. E você já deve imaginar, né? A temperatura do cliente que está no estágio do fã é muito quente, extremamente quente. E aí? Muito interessante o comportamento, o estágio dos clientes, né? O estágio de interesse dos clientes. Esse movimento, ele te ajuda, ele me ajuda aqui na motivação e pode te ajudar também a não ser ignorado pelas empresas. O entendimento desse movimento, mas a construção de pontos de contato altamente atrativos podem cada vez mais te tornar um palestrante impossível de ser ignorado. E antes de encerrar esse vídeo, você deve estar se roendo aí para eu dizer quais são os meses e que os clientes estão em cada estágio, né? Bom, se você quer essa informação, significa que ela tem valor para você. E nesse caso, a única coisa que eu quero te pedir em troca dessa informação é que você se inscreva aqui nesse canal, caso você ainda não for inscrito, e me siga lá no Instagram, @ficadica_palestrante. E aí, seguiu lá? Vou confiar em você, hein? Vamos lá então. Anota aí no seu caderno. Janeiro, fevereiro, março, julho e agosto. Esses são 5 meses em que os clientes estão férteis para contratar palestrantes. Ou seja, os 5 meses em que eles estão no estágio do Insight, do NIC ou no estágio do fã. Já abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro são 7 meses em que o cliente está no estágio da inércia, ou seja, os 7 meses em que você precisa criar relacionamento com ele, para quando ele estiver nos meses férteis, você ser lembrado por ele. Detalhe, esses são os meses em que eles estão férteis para contratar o palestrante e não os meses em que os eventos acontecem, tá? Esse detalhe é muito importante que você saiba diferenciar. Ele faz toda a diferença. Se você não entender por quê, deixa aqui nos comentários que eu te explico. Fala sério, assistir esse vídeo valeu muito a pena, não valeu? Gerou valor, não gerou? Então se gerou, curte esse vídeo e deixa aqui nos comentários um feedback do que você achou. E não se esquece, observe os estágios de interesse do cliente para não ser um palestrante ignorado. Fica a dica, palestrante.